livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hein? Então, dando prosseguimento, com a santificação, Deus coloca dentro do coração de um cristão o querer, o desejo apropriado. Quando Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição, ele não está apenas dizendo que uma pessoa precisa de santificação, mas ele está dizendo porque ela é necessária. Aleluia. Tem pessoas que creem na igreja, eles não entendem essa palavra santificação. A santificação, Paulo aqui, ele diz assim: esta é a vontade de Deus, que nós sejamos santos, santificamos a nossa vida. A santificação é o quê? É separar das coisas do mundo, da urgia do mundo. Se você ler lá em Gálatas, tem 16 espíritos malignos que atuam na vida do homem para derrubar o homem, que é prostituição, lascívia, irmão, fornicação, mentira, e assim vai por diante, Aí a obra da carne, o fruto da carne, tem 16 pontos estratégicos do diabo para destruir o cristão, e 9 pontos que é o fruto do Espírito, que é mansidão, fé, amor, Você vai ver lá em Gálatas. Então quer dizer, você vê 16 componentes na vida de uma pessoa, irmão? Então são vários pontos na vida do crente, irmão, que se ele não tiver vigilância, orando a Deus, irmão, automaticamente ele pode ser pego, pela cilada do inimigo. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão, em volta do crente aí, em derredor. Quem em volta é só o anjo de Deus que acampa em volta daqueles que temem a Deus, Tem muita gente: livra eu, Jesus. Abre a Bíblia lá no Salmo 91, praga alguma chegará à sua tenda, irmão? Mas o Senhor vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, irmão? Se você tiver temor de Deus, o anjo de Deus vai acampar em sua volta e vai te dar livramento. Mas o espírito da maldade, ele fica em derredor, rugindo igual leão, para poder tragar o crente, irmão. Então nós temos que estar atentos, vigilando com a nossa vida espiritual, porque o diabo não brinca não. Você vê quantas pessoas estão desviadas da casa de Deus, irmão, porque não tampou a brecha, e nós temos que tampar a brecha. O diabo é igual uma cunha. Quem trabalhou tirando lasca, madeira no mato, fazendo lasca para cerca, sabe o que eu vou dizer, Naquela época cortava uma motosserra ou um machado, aí fazia aquela tora para fazer a lasca, para fazer cerca. Aí pegava aquela cunha, uma cunha de ferro, aquela marreta, aí punha uma cunha fininha e abrindo. Aí conforme ia abrindo, ele ia colocando cunha mais grossa. Então, meu irmão, o diabo faz assim, ele mete a cunha: não tem nada a ver isso aí não tem problema, não, isso é um pecadinho aí, não, isso aí, irmão, não existe pecadinho, existe pecado, existe pecado. Então nós temos que estar atentos para que a santificação de Deus permaneça em nossa vida. O crente santificado, irmão, pela palavra, jamais ele vai ser
decepcionado com alguma coisa na sua vida. O seu caráter, a sua moral como um ser humano, né? Como um homem na sociedade, como um caráter cristão, vai permanecer na vida do crente. A santificação é necessária, né? Que vos abstenhais da prostituição. Ela não está apenas dizendo que uma pessoa precisa de santificação, mas ele está dizendo ao apóstolo Paulo, porque ela é necessária, né? É necessária. Quantas pessoas que não sentem mais a presença de Deus, que não sentem mais a graça de Deus, está faltando o quê? Está faltando a santificação, meu irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo, em coração sujo, cheio de palavrão, cheio de orgia, cheio de chocarrismo, brincadeira obscena, né, irmão? Não, o Espírito Santo ele não implanta dentro do coração cheio de rapina, não. O coração nosso tem que estar limpo pela palavra, né, irmão? Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes tem muita santificação é separada das coisas do mundo. Eu não estou jogando bola, eu não estou assistindo novela, aí eu não estou não sei o que. Mas e o coração, como é que está diante de Deus? Como é que está a purificação? Né? É porque o sangue de Jesus que tem o poder para purificar o nosso pecado. Né? Tem pessoas que oram para o sangue de Jesus repreender demônio. Eu não concordo com isso. Quem repreende demônio é o nome de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, irmão. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, está escrito na Bíblia. Se for verdadeiramente ser livre, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quer dizer, né, irmão? Uma vez eu estava num congresso em Barnaburgo, umas irmãs lá, mulher do pastor lá, cheio falando línguas estranhas, e eu não quero aquele negócio lá. Aí a irmã perguntou: sangue de Jesus tem poder? Querendo correr do demônio. Aí a mulher pegou na perna do lá e puxou, eu quase quero matar ela. E eu vendo aquele negócio. Aí eu peguei, olhei e falei: peraí, irmão, sai toda essa de perto dessa mulher aí. Ela olha para mim aqui. Ela correu virada assim, parecia só o branco do dela. Sai dela, em nome de Jesus. Saiu, mulher, cabelo desse tamanho. Tinha andado lá, derrubado a irmã para lá comer. Falei: não, mas esse negócio aí não dá mais, se estão com medo da mulher pegar no chapéu ali, vai expulsar esse demônio, mas deve pegar vocês aí. Então, irmão, o nome de Jesus que tem poder, né, irmão? O nome de Jesus tem poder para repreender todo o mal da nossa vida. E o nome de Jesus tem poder para repreender demônio, né? Demônio manifestou, irmão, porque nós temos que ter a santidade de Deus. Eu já vi, irmão, lá no Mato Grosso, lá, presbítero, pregador numa tarde com Deus, ele pregando, né? Pregando, uma mulher de demônio olhou lá do lado, ele pregando, ele cheio de querer ser pregador, pregando, de repente a mulher de demônio olhou lá, pegou um copo de água na mesa que estava lá e jogou nele assim, ele baixou o copo, prá! Aí ele vai com a gravata lá, expulsar o demônio dela, daquele jeito. Ela puxou a gravata dele, ele deitou em cima dela. Aí eu falei: ó, o cara está pregando, não tem unção de Deus aí. Falei: irmão, dá um tempo aí, isso aqui é o pregador. Eu vou pregar lá para o pastor Inácio, peguei lá. Peguei lá olhando para mim assim, não, vou, filho. Olhei no olho dela assim: olha para mim. Ela olhou: sai dela, no nome de Jesus. Saiu, irmão. Aí o cabelo, tomou o cabelo. Aí o pregador ficou tão sem graça, eu tomei conta do culto já no final. O cara não deu som, deu? A mulher puxou a gravata dele, ele deitou em cima da mulher e jogou o copo dele assim. O cara está com a mensagem de Deus, tem autoridade de Deus, alguma coisa está acontecendo com ele, né, irmão? Alguma coisa. Então, irmão, é igual se de repente, irmão, nós temos que estar preparados aí, né? Porque o demônio manifestar no meio da igreja, e aí? Será que no meio dessa irmãs e irmãos vão correr? A maioria dos crentes corre para o demônio, né? Ele não pode deixar demônio para brigar a igreja, não, irmão. O cara manifestou o demônio, já tem que um obreiro que tem a graça de Deus, o poder de Deus, meu irmão, já desce lá e já manda ele embora. A autoridade de Deus, ele vai embora mesmo. No nome de Jesus, ele vai embora. Amém, irmão? E aí
manifestar nele. Se não tiver a santificação, meu irmão, como é que eu vou expulsar demônio? Vai expulsar demônio não. Então nós temos que preparar, orar, consagrar nossa vida, ler Bíblia, irmão, crer no poder da palavra, crer no nome de Jesus. Não é mesmo? Mas é assim aí mesmo. Vamos lá. E Deus é poderoso. E eu não aviso o demônio, não. O demônio manifestou, não. Se não for um preso lá, já preso lá, já manda ele embora. Já dou um supaque na testa dele assim, já manda ele vazar. Teve um dia eu estava lá em Umas aqui, em Goiás lá. De repente chegou um cara lá. Tudo isso a gente tem que estar vendo. Um saco branco, camarada fumava droga, eu acho. Um saco branco e uma faca dentro. Que esses camaradas que andam lá de meio, eles andam armados para se defender, para não morrer com outros molhados por aí. Aí com o saco lá, ele não acho que evangelizar esse povo na rua e tal. Aí ele chegou e queria oração. Eu olhando no final do oração. Aí ele comecei a orar para de lá. Aí eu vi que ele estava meio tomado. Aí ele disse que para mim lá, pôr a mão na cabeça dele. Ele não queria que eu orasse para ele, que eu viesse lá perto para pôr a mão na cabeça dele. Aí quando eu olhei e falei, fecha o olho. Quando eu falei, fecha o olho, que ele fechou o olho. Fecha o olho que eu vou orar para você agora aí. Ele fechou o olho. Quando ele fechou o olho, eu juntei o saco na mão dele, puxei o saco. Puxei o saco quando eu abri uma faca. Está vendo aí? O diabo poderia usar aquele carro para tirar a faca e meter a faca na barriga. Então, tudo isso aí, irmão, a gente tem que ter cuidado na igreja. Às vezes o culto está normal, né? O povo louva a Deus, de repente tem um manifesto aí. A igreja tem que estar preparada. E tem que ter estratégia no culto para ver se é demônio mesmo. E o demônio usa a pessoa, irmão. Né? Às vezes não está nem demoniado nada. E ele queria que eu botasse a mão na cabeça dele. Eu falei, olha a sabedoria. Agora eu vou aí orar para você. Fecha os seus olhos. E ele fecha o olho. Quando ele fechou, eu juntei no saco, tomei o saco. Puxei assim, abri o saco a faca. Falei aqui, irmão. Está vendo aí, irmão? Você já viu aí a estratégia do diabo? Ele usar ele aí, drogado, e meter a faca na barriga. Então os obreiros têm que ficar dentro. Falei lá. Aí o irmão, pois é, rapaz, a pessoa, pastor, eu podia meter a faca com esse cara da praça aí, ó, só noiado, fumando droga. Falei, pois é. Então, irmão, nós temos que ter a santificação de Deus em nossa vida. Olha só, a santificação é necessária para que este desejo e todos os outros sejam direcionados de acordo com a lei do amor de Deus. Né? Deixarmos a si mesmo apetite e desejos naturais podem correr desenfreados através da vida das pessoas. Mesmo uma visão superficial sobre a sociedade mostra o resultado da natureza caída. Os apetites e desejos dados por Deus estão completamente desenfreados em muitos casos. Né? Em muitos casos, em muita situação, né? O inimigo tem tomado conta, irmão, da vida de muitas pessoas. Já perderam o temor de Deus, já perderam a convicção, né, que nós temos que separar do pecado, perderam a convicção que Deus é santo. Ele é santo, irmão. É por isso que o Espírito de Deus, quando uma pessoa, ele pega, irmão, o Espírito de Deus, ele tem um gemido inexprimíveis, gemido de dor, de ver alguém pecando, alguém, né, contraindo o pecado e alguma coisa nesse sentido. Então o Espírito Santo tem ciúme de nós, irmão. E eu tenho um direcionamento assim. Tem muita gente que fala assim, ora por mim, o diabo me roubou. O diabo usou tal pessoa e eu caí no adultério. É nada, irmão. A pessoa caiu porque quis cair. O diabo implanta sistema na mente da pessoa, né, irmão? Seta maligna. Ele vai atuando, e ele vai usar a própria pessoa para destruir a outra pessoa na vida espiritual. E o que acontece? Aí o Espírito Santo, irmão, eu já conversei com pessoas que caíram e falaram assim, pastor, o Espírito Santo me avisou que não era para liberar aquele lugar.
E eu fui atraído. Eu ia sendo atraído cada dia. Que eu via aquela mulher, ela me atraía para perto dela, eu queria correr, mas ela atraía. Eu, quando eu assustei, eu já tinha caído. Quer dizer, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele faz você negar, a cometer o pecado. E o Espírito Santo librado no coração do tempo. Então é nessa hora que você tem que ficar ligeiro e correr, fugir da aparência do mal. Aí tem gente que diz, o diabo me derrubou. Fulano, é nada, irmão. Porque quando Deus disse lá para Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele não invadiu a decisão que Deus não invade a escolha de ninguém, a decisão de ninguém para pecar. A palavra está aí, a santificação está aí, para ser santificado. O Senhor Deus disse para eles lá no jardim do Éden: olha, desse fruto do conhecimento do mal, aí, do bem e do mal, você não come ele. Olha a orientação, né? Igual nós estamos falando, irmão, tenha cuidado, tenha cuidado. Quer dizer, aí ele falou: não coma, senão vai morrer. Aí a serpente, o diabo falou da serpente veio, enganou a mulher com aquela maçã rica, aquele fruto bonito, ela comeu. Aí quando ela comeu, naquela época não tinha desejo de nada dessas coisas, sentimentos, esse negócio de abraçar, essas coisas, tudo normal, ele vivia tudo ali no jardim do Éden, ligado com Deus, falando com Deus. Mas a serpente, o diabo falou, a serpente veio e enganou Eva, e ela foi e deu para Adão, e Adão, como se diz o pessoal ninja, Senhor, a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, se ele pegou e comeu, não. Aí ele queria jogar a culpa para a mulher que derrubou ele, que ele comeu do fruto. Não é assim, irmão? Então às vezes a pessoa peca, aí ele quer jogar a culpa. O pastor que foi culpado, o obreiro fulano e tal, falou uma palavra, eu desviei, aí eu caí na bagaceira mesmo. É nada, irmão. Nós temos que ter cuidado com a nossa salvação. A salvação nossa é individual e é tomada por força. Tem gente que gosta de colocar desculpa nos outros. Aí eu fui pro mundão mesmo. Eu estou no bailão aí, eu vou andando, fulano está lá, tem uma palavra lá, eu que vai saber de Jesus, não. Aí é desse jeito aí. Mas não tem justificativa não, Nós temos que estar na presença de Deus, O homem precisa ser perdoado por seus pecados passados, e então ele precisa ser santificado para que a sua vida possa ser vivida de acordo com a maneira que Deus pretendia que o homem vivesse. A vontade de Deus era Deus falar na virada do dia. Eu falava com eles lá no jardim do Éden, falava com Deus, era o querer de Deus, mas o homem, às vezes, por sua escolha, às vezes pela sua pressa, às vezes querer aprofundar. Irmão, tem gente que nasceu no berço evangélico, desde pequenininho na igreja, conjunto de criança, adolescente, jovem, e vira a casa e tal, e de repente, irmão, já dá uma falha, irmão, já perde tudo aquilo que ele foi igual o filho pródigo, estava lá com o pai dele, tranquilo, não comendo, boa, tudo era dele. Não, eu vou embora, pegar minha parte aí, eu vou capar o gato aí, eu vou conhecer aí, eu não conheço nada, eu quero conhecer, Tem gente que fala assim: rapaz, eu nunca fui numa praia, nunca fui numa praia, nunca fui não sei o que, nunca fui no cinema, nunca fui não sei o que, e quer conhecer. Aí de repente vai, o filho pródigo vai-se embora, pegou dinheiro, Bíblia diz que ele gastou dinheiro lá, foi trabalhar lá, desejou até comer, não comeu, mas a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas do porco, a ração que ele estava ali trabalhando para fazer o dinheiro. Aí ele caiu a ficha. Eu vou pedir perdão para Deus e meu pai. Ele pediu perdão. Ele voltou sem nenhum no bolso, o pai dele ainda recebeu, ele abraçou ele. Então, esse negócio da pessoa querer conhecer as coisas do mundo, aí eu nasci, eu já vi pessoas, irmão, que desde criança, aí vai vindo, aí as amizades que estragam os bons costumes da igreja.
com o costume da palavra, com o costume, né, da santificação, aí vai convivendo, né, irmão? E aí de repente a pessoa, não tem nada a ver não, né? Uma certa jovem, né, na igreja, ela entrou na igreja lá estudando, de repente as colegas dela não eram crentes, aí ia para o colégio, vestida de boa roupa, de boa, a mãe ia, e de repente quando chegava, faltava aula, irmão. Aí já ia com uma bolsa, colocar aquele shortinho curto, né? Aí ia para lá, para as colegas dela lá para a praça, ia sair para lá, matava a aula. Aí de repente essa era uma jovem crente. Aí de repente foi indo, aí a gente falou, não, para que você. É a frase do jovem, para que você carente, rapaz. Puxa aí aqui um baseado aqui, ó. Fuma aí, dá uma puxada aí. Esse negócio aí, isso é caretice, andar dentro dessa roupa, você anda aí, ó. Depois só que por aí, os meninos vai tirar o sangue grande aí. Olha aí, a movimentação, né, irmão? E ela foi e resistiu toda aquela tentação. Ela resistiu. E ela ainda conseguiu restaurar uma menina que estava no meio delas, sabe? Então, aonde a gente for, se nós tivermos a santificação de Deus, você pode ir com uma garça branca. Quem conhece garça branca? Ela é branquinha, né? Ela entra numa lama, ela pode andar lá, buscar alguma coisa, se ela sai com a perna limpinha. O crente tem que ser igual uma garça branca. Esse mundo de pecado aí, de tranqueiraiada aí, nós podemos estudar, pode trabalhar, pode conviver na sociedade, mas você entra e sai limpo, igual uma garça. É difícil? Não é. É só nós não fazer parte dessas orgias do mundo aí, né? Porque às vezes tem crente que chega na roda, irmão, é igual o irmão, ele está falando lá no que ele trabalha, lá tem uns caras lá que é presbítero lá, o cara tem um comportamento daquele jeito, presbítero, aí lá no trabalho, lá na cama lá da usina, o cara tem um comportamento, irmão, e os descrentes, eles são tudo errado, mas ele fica olhando uma falha sua para falar mal de você, tá vendo? Aquele crente não é assim, aquela irmã lá, irmã do lá, aquele pastor lá, você, aquele pastor, né? Estava com a mulher no carro ali, irmão, nós somos vigiados 24 horas pelo inimigo e pelas pessoas que às vezes até conhecem a gente. Eles andam tudo errado, bebendo cachaça, fumando droga, né, irmão? Mas se nós cometermos algum delírio, desmoronou tudo na nossa vida. Eles querem arrebentar com a nossa dignidade, com o nosso caráter, né? Mas a santificação, irmão, ela nos protege, dando o quê? Estratégia. O crente santificado não quer dizer que ele vai ficar isento de cair, não, viu? Não quer dizer isso, não. Mas a santificação do crente vai dar estratégia para você fugir da aparência do mal, para você não cair em tentação, porque você vai estar com a graça de Deus. Quem é santificado, ele tem a graça de Deus. Agora, quem não é santificado, como é que ele vai ter a graça de Deus? E nós só vamos vencer, irmão, com a graça de Deus na nossa vida, irmão, só com a graça de Deus. E o inimigo usa, às vezes, pessoas até da família, irmão, para poder tirar o crente do foco da presença de Deus. Aí entre eles mesmo fala, está vendo aí o irmãozinho? Quando eu converti, irmão, estou convertido, eu chegava lá em casa, não tinha sabedoria para pregar, se você não aceitar Jesus, tudo você vai para o inferno aí. Aí quando eu chegava, já veio um crente chato. Eu era chato mesmo. Só que eu não compartilhava. Eles iam fazer um trem rápido, bebia cerveja, falou, eu estou indo lá para a casa da minha sogra aí, vocês ficam aí com essas cachaças aí absurdas. Esse crente é nojento, rapaz, não quer participar da mesa aqui, não está pagando nada, não quer nem comer da carne dele. Eu falei, não vou participar. Eu chegava o crente chato. Aí Deus foi dando sabedoria para a gente conviver no meio desse mundo pecaminoso. Pede sabedoria a Deus, pede graça a Deus, e Deus te dá sabedoria, graça, para que você possa conviver, irmão, nesse mundo cheio de pecado. Porque, né, o jovem, todos não precisam às vezes estudar. No colégio vai enfrentar tanta coisa lá dentro. Até os professores ideológicos, com essa ideologia de gênero, têm implantado na mente dos nossos filhos, né? Querendo implantar aí muita coisa aí dentro dos colégios, né? Banheiro, né?
pessoa, não, sua filha tem que estar lá com esses cabras aí que fala que é mulher e é homem, né, irmão? Então, no colégio, irmão, nosso filho pode passar por esses problemas, mas o nosso filho, nossa família, orando, e Deus vai guardando eles lá, porque não está fácil. Nós temos que colocar eles para estudar. Eles têm que estudar para ser alguém na vida, né, irmão? Para sobreviver na sua própria dependência, né, dele com a família. E é assim que acontece, né? O homem precisa, quando uma pessoa é santificada, não é difícil viver uma vida santa e espontânea. Não é difícil, né? Quando a pessoa é santificada, ele já é separado das coisas do mundo, ele separa. Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu não vou participar, isso aqui não agrada a Deus. É igual, por exemplo, irmão, às vezes é igual o mês de julho. O que é o mês de julho? É o mês das festas juninas, não é? Que eles praticam oferecendo, né, irmão? Oferecendo oferenda para São Cosme e Damião, que é um demônio, né? Que é aquela balinha, né? Sempre macumba tem esse negócio. Então é um momento, é um mês de festividade junina, que os bancos, as lojas, tudo faz barraquinha, não vai comer palha e põe pipoca, põe tudo oferecido ao demônio aquele lá. Viu? Então a gente tem que estar ensinando a igreja para poder entender, para separar dessa situação, para ter entendimento, né? E se nós não tivermos cuidado, não, nós vamos até ser ensinados por algumas denominações, algumas seitas religiosas que vêm por aí, né? Igual eu falo abertamente, o Testemunho de Jeová é uma seita muito perigosa para distorcer o evangelho do coração do crente. Eles são muito carinhosos, muito atenciosos, chega na sua casa. Eu vim fazer um estudo bíblico com você, né? Eles têm a própria livro dele lá, né? Aí contradiz muita coisa. Por exemplo, vou citar um caso aqui, a Testemunho de Jeová. Se uma filha de alguém, uma criança, está na UTI lá precisando de doar sangue, eles lá não aceitam que a sua filha, ou filho, ou alguém da família que participa lá, que seja doado sangue para eles. O que é isso? Onde que existe isso aí? Né? Então, temos pessoas enganadas. E eles fazem uma lavagem cerebral na pessoa, vai lá com aquela delicadeza, eles são muito delicados, muito amorosos com as pessoas, a pessoa não está sofrendo, de repente fala assim. Eu consegui tirar uma tia minha que ela é formada em contabilidade lá em casa. Ela ligou um dia para mim: meu sobrinho, eu estou fazendo um estudo aqui com o pessoal da Testemunho de Jeová. Aí eu tive que ir lá em casa. Eu fui lá e arranquei ela nesse estudo da Testemunho de Jeová, irmão. E ela quase foi para lá. Você vê, fez faculdade, ela foi reitora da universidade lá de Cáceres, e quase que ela caiu. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, lemos, cuidado com os livros. Esse sentinela aí é da Testemunho de Jeová. Eles dão aquele livrinho para você vai lendo lá, vai lendo, e você está lá no Testemunho de Jeová, né? Aí tem outro que é perigoso, que é a Adventista de sétimo dia. O que é pecado, irmão? É o que você come? É pecado o que você come? É o que sai da boca, irmão. Palavrão, palavras decentes, é pecado que sai da boca. Mas o que entra pela boca, irmão, é santificado por Deus. Aí o povo pega lá em Levítico e fala muito essa questão aí, né? De carne de porco, eu como carne de porco, eu como peixe. Aí no dia de comer peixe, negócio de Santa Semana, esse negócio de Semana Santa, né, irmão? Tem a Semana Santa que o povo vai bem, olha, não pode comer peixe. Não pode comer carne, é só peixe. Eu como frango misturado, põe aí frango, põe carne de porco, bife, peixe, põe tudo aí, come tudo, irmão. Então, se nós não tiver com a santificação de Deus na nossa vida, irmão, nós vamos cometer deslize. Agora, quando cometemos alguma coisa, a Bíblia fala em Coríntios sobre comer essas comidas sacrificadas.
sem ter o conhecimento da verdade, que aquilo não pode, Deus até poupas, mas se ele é um crente, um cristão, e ele for lá comer, aí ele está pecando contra Deus, Lá em Coríntios você vai falar sobre essa questão aí. Mas Deus é fiel, por isso que é importante a santificação na nossa vida, irmão, para que nós possamos separar as coisas que não agradam a Deus e conviver com as coisas que agradam a Deus na nossa vida, nosso comportamento, nossa atitude, irmão? Aquilo que fazemos, aquilo que comemos, irmão? Uma certa vez lá na sede do Cuiabá, eu estava ministrando uma casa da benção lá, aí tinha uma irmã do Círculo de Oração, irmão, e era a Júlia, eu comecei a falar sobre isso. Aí ela foi no banco, comeu aquele amendoim no banco. O banco lá com aquela barraca de palha, tudo negócio de festa junina, Rapaz, que ela foi parar no hospital, deu uma gastrite nela, que aí eu pregando e ela lá. Ela pegou, eu poderia no final, poderia dar um testemunho aqui. Deus usou o Senhor para falar comigo. Eu queria dobrar o joelho, pedir perdão a Deus, que eu fiquei tomando soro na veia, porque eu comi aquele amendoim que foi oferecido a São Paulo Damião. É oferecido a São Paulo Damião. Não entra nessa aí no banco, vai lá, pede a moleque, vai comendo aquele trem lá, Vai comendo. Pipoca, é tudo, esse povo aí, irmão, tudo faz oferenda a São Paulo Damião, que é aquele demônio, que fala igual criança. Não sei se vocês já viram isso aí. Demônio aí, principalmente no dia das crianças, é muito perigoso. Tem muitos desse povo aí, empresário aí, que fazem parte do demônio no dia da criança, dia 12, É o dia que ele faz o trabalho só com o Damião também. Aí ele vem, dá aqueles presentes, irmão, aí você pega e dá para o seu filho. Uma boneca, um negócio, é tudo oferecido a demônios, empresários, para que eles podem, o demônio fazer ele prosperar na empresa dele, irmão. Eles doam isso aí com o propósito de sacrificar ali aquele demônio e as crianças vão pegando. Um irmão, ele tinha um vereador na cidade lá, tinha uma festa de santo lá, eles fizeram laçar carne, um espetão, carne boa. Ele chegou lá, não tem entendimento, chegou no presbítero lá, no mão. Aí pegou, ô irmão, menino, eu trouxe 2 espetos, mas espeto bonito, irmão. Aí ele, com muita sabedoria, para não desfazer do vereador, falou: ô rapaz, muito obrigado. Aí lá na casa dele tinha um fogão de lenha. Aí eu vou colocar aqui de pé, depois eu dou um prato dele, nós almoçando, sabedoria dele. Aí ele pegou, colocou ele de pé lá. Aí ficou conversando, o vereador foi embora, ele pegou uma enxadão, pegou enxadão e cavucou lá. Enterrou aquela carne, tudo, arrancou o espeto, enterrou tudo lá dentro. Quebrou o espeto e jogou o espeto lá dentro. Aí ele falando para mim: então, irmão, nós temos que ter sabedoria. Você não pode chegar aí, alguém oferecer uma coisa dessa, pode até pegar. Aí depois você dá um fim nele. Dá um fim nele, não come ele, não deixa seu filho usar ele, não. Irmão, eu estou falando isso aqui, é muito perigoso, às vezes, nós participar de alguma coisa que é oferecida a demônio. Mas de repente o demônio está entrando dentro da sua casa e arrebentando sua família por causa desse tipo de comportamento, irmão? E os filhos de crentes são muito correm até no seu filho de crente, sabia? Não tem nada a ver, uma bonequinha, você sabe lá. Irmão, quem que lembra daquele boneco do Fofão? Lembra do boneco antigo, Fofão? Uma carona assim, Fofão, até tinha um negócio para televisão do Fofão. Você acredita lá que foi na cidade de Arenápolis, que eu morava ali, por Estrela, perto de Arenápolis, uma irmã comprou um daquele boneco, estava no auge do seu Fofão. Era um boneco, as crianças amavam o Fofão. Aí tinha até aquele desenho na televisão do Fofão, Rapaz, aí ele ficou velho, aí abriram lá, sabe o que acharam dentro dele, do Fofão? Uma cruz escrito assim, Natas. Agora você traduz ela em verso, Satã. Coloca aí Natas e traduz ele, Satã. Olha aí, no propósito, você vê o que esse cara Fofão aí desapareceu do mapa. Quem viu falar mais dele? Está vendo como é? Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Cuidado com aquilo que você compra para os seus filhos. Às vezes uma palavra em inglês que está tipo amaldiçoando a sua vida, nessas camisetas em inglês. Tem que saber o que é. Ah, é bonito.
Porque criança assim, eles querem, agora eu quero essa camisa. Às vezes a palavra lá está até amaldiçoando a própria criança. Então nós temos que ter cuidado, isso faz parte do quê? Da santificação da nossa vida. Para nós separar das coisas do mundo. É um crente muito, qualquer coisa. Não é chato não. Você tem que vigiar, você tem que preservar sua fé genuína em Cristo Jesus. Então, para que nós possamos herdar o reino do céu, não é de qualquer maneira que vai entrar lá, não. O tempo tem que ser um tempo limpo, coração puro, né, irmão? Viver em santidade de Deus, ser santo, porque Ele é santo, e o céu não entra pecado, não existe pecadinho nem pecadão, irmão. Existe pecado. Tem gente que fala assim, às vezes a gente vai orientar certos pais, aí até repreende, mas não tem nada a ver isso aí, não. É criança, é jovem, isso aí não tem nada a ver. Esse negócio não tem nada a ver, não. Vai ter nada a ver daqui, não vai dar vida, de repente o que vai só aumentando. Aí isso não tem nada a ver, coisinha um pouquinho, mas de repente quando ele vira uma bola de neve, aí explode o pecado, né? Então nós temos que ter a santidade de Deus, para que nós possamos ter o temor de Deus, para ser santificado pela palavra e ser separado dessas coisas do mundo. Isso serve para jovem, criança, para adulto. Ninguém está dizendo, irmão, de ser pego na curva pelo inimigo, não. O inimigo pode jogar um laço lá na curva e pegar o seu pé e puxar e te derrubar com a cara no chão. Então nós temos que ter esse cuidado, irmão. Vigiar. Temos que vigiar para não entrar em tentação. Vigiar. Porque assim, orai, né? Olhai e vigiar. Tem gente que ora, mas não olha o pecado, né? Você está orando, consagrando, e o crente que ora, o temor de Deus, ele já vê se aquele movimento é do cão ou não. Não está certo? Ele já vê, porque ele tem a santidade de Deus, ele tem a graça de Deus. Então, se ele ora, ele vai ter discernimento de espírito. E ele tendo o discernimento de espírito, ele vê, tipo assim, nós homens, vou colocar nós homens, minha mulher também, né? Sou de repente, na igreja tem diabo, usa até crente, viu? Para derrubar o crente. Verou eu, já veio, já veio com um trenzinho meio cabuloso do meu lado, já bombagina para lá. Entendeu, irmão? É igual nós homens, as mulheres vêm beirando, irmão. E eu falei um dia aqui, o crente não pode ser ciumento. Ele tem que ser o quê? Zeloso. A esposa tem que zelar do esposo. Você vê uma irmã já com comportamento, que a mulher sabe qual é o comportamento de uma mulher, sabe? A mulher sabe. Viu uma irmã? É irmã, minha irmã da igreja. Está lá com comportamento beirando seu marido. Você não vai fazer barraco nenhum. Você não vai ter ciúme do seu marido, você vai ter zelo dele, vai chegar, ô meu amor, tudo bem? Vai a cabra, assim. Eu já fiz assim, sabe? Aí a gente percebe, quem tem discernimento do Espírito, percebe quando aquela pessoa está com má intenção, né, irmão? Despojando sexualidade. Uma mulher vai despojar a sexualidade para o homem, que ela quer o quê, irmão? Quer derrubar o cara, né? E assim são as mulheres também, né? Eu fico aqui, irmão, para lá, para cá, eles para lá, eu fico só de olho. Entrou um irmão lá, beirou e bradou diferente, eu já chego lá. Ei, varão, é seu, irmão, viu? Pode fazer barraco, né, irmão? Chegar lá, já é abordar o irmão lá. Na moral, você chega, arrebenta com ele. O cara sai de filme, né? Minha branca aqui, não, rapaz, eu de olho lá. Não é que eu não confio nela, é que a gente tem que estar olhando e vigiando. Não é verdade, irmão? Agora eu vou só orar, não vou olhar. Quantos camaradas já pegou, irmão? Que a gente passa por aí, tem tanta barraqueira aí, tanto embaraço aí, de repente não assusta. Irmã até rouba o pastor da igreja. Aqui mesmo parece que teve um aí que o pastor pegou uma irmã aí e passou. Parece que até fechou uma igreja aí. Me falaram, eu não sei, me falaram.
Então, irmão, ninguém está isento em nome de cair, não. É vigilância, né? Vai indo, vai apertando, né, irmão? Por isso que é bom, né, a gente chegar, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. O negócio de ficar só pegando na mão de irmã, esse negócio aí é loucura, né? Pega, dá choque hoje, dá um choque de 2 graus, sei lá, depois outra vez já dá 5 graus, aí já vai para 120, vai para 110, aí dá 220, aí rapaz, aí 500, voltei, mas é só de tudo na cara, né, irmão? Então, é preferível você chegar, né, irmão? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Eu procuro só para a gente ver quando uma irmã tem irmã que você vê que tem princípio, você não tem aquela coisa, aí você pega na mão, mas eu basicamente eu analiso, e a gente tem que analisar. Você sabia que tem cabra sem vergonha? Quem quer pegar na mão da irmã, cabra sem vergonha, não? Quer pegar na mão da irmã, vai pegar para lá, rapaz, né? Então, irmão, é a santidade de Deus. Nós temos que estar atento para todas as coisas que nos rodeiam, os movimentos estranhos. O diabo é muito esperto, né? E o diabo só coloca prato. Vou dar continuando aqui, porque eu só vou citar um exemplo. Quem que já pescou peixe? Pescador, por exemplo, vamos colocar aqui lá no Mato Grosso, no Pantanal, giripapo, é uma fruta. Pega o pacu, não sei se eu põe lá o giripapo no anzol e joga lá. Só pacu para arrancar aquele pacu. Entendeu? Vai lá, vai precisar que tem um gancho lá naquele giripapo, naquele caranguejo. E ele vai e bota lá. Puxa para cá, ferra o queijo dele, ele puxa o pacu embora. Né? Assim é nós, ser humano. O diabo às vezes inverte a visão do homem, às vezes joga uma bagacinha. No lugar que eu passei, não vou falar a cidade, Mato Grosso, se você ver, ele foi comigo socorrer, mas não botei nem remédio para morrer. O inimigo preparou uma mulher, aquela mulher bem vulgar, sabe? Feia, irmão. E nós somos bonitos, né? Somos criaturas de Deus, mas aquela mulher, o diabo jogou na mente do irmão. Aí depois ele veio falar, ô irmão, pastor Jesus, que o diabo fez comigo? Rapaz, eu olho para aquela mulher, meu Deus do céu, está tendo treino. Falei, olha aí, o inimigo ele inverte a visão da pessoa. De repente ele joga um laço, um trem tenebroso, e ele acha que é o bababá. Quando ele cai na real, irmão, meu Deus do céu. Aí até falou assim, está parecendo uma curupira. Curupira não existe curupira, né, irmão? Mas assim, no desenho tem aquela imagem da curupira, feia demais, né? Aí parece uma curupira, né, irmão? Então, irmão, nós temos que ter vigilância, orar, olhar, vigiar, né? Eu não estou dizendo que os irmãos estão nesse propósito, mas nós temos que estar falando, irmão. Nós temos que estar falando, para quê? Porque a palavra de Deus ela vai alimentando a nossa alma, vai alimentando a nossa alma, e de repente vai o quê? Explodindo dentro de nós. Quando chegar um fato desse, eu vou estar ligeiro, né, irmão? A alimentação é como uma represa de peixe. Você vai jogando ração lá, ele vai ficando forte. Você deixa de jogar ração para ele, você vê. Ele não engorda, não cresce. Assim é o crente, ele tem que estar com a ração, que a palavra de Deus tem que ser pregada. Aí ele vai enchendo de graça, de poder, né, de autoridade de Deus, e não tem nada que vai derrubar ele. Então, irmão, por isso que é importante nós estarmos na presença de Deus, né? Mas vamos lá. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, expressão, seu desejo de que tudo, o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Preservação é uma função que realiza a santificação. Preservar é manter em perfeita condições inalterado, manter intacto, impedir a decomposição ou estrago. Assim a oração é que o Deus da paz santifique totalmente e mantenha uma pessoa nessa condição irrepreensível. Deus
mantenha o coração sem culpa moral. O núcleo do ensino da santificação é que ele chegue ao coração e responda às necessidades do coração. Por isso que lá em Provérbios capítulo 4, 23, né, Salomão diz assim: tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele, do seu coração, que procede a saída da vida, irmão. Então o nosso coração tem que ser guardado, tem que estar com a graça de Deus, e sem a graça de Deus ninguém fez, porque é uma guerra do espírito contra a carne. O espírito quer orar, o espírito quer vir no culto, mas a carne quer dormir, a carne quer andar, a carne quer ficar no coisa para lá e para cá. Mas o espírito ele tem desejo de estar na igreja, no culto, mas a carne quer, estou cansado, vou dormir. E ninguém dorme. O inimigo engana o crente, sabia? Eu estou cansado. Aí eu não vou no culto hoje, não. Estou cansado. Aí de repente ele está ali, passa da hora do culto, de repente está de boa. Está de boa, irmão. O inimigo ele é estrategista. Então, se a gente não ter perseverança, a gente faz a vontade dele, né? Como receber a santificação? A forma como uma pessoa se aproxima de Deus para a santificação é diferente de como ela se aproxima dele para a salvação. Quando um indivíduo se aproxima de Deus para a salvação, ele vem sabendo que ele é um pecador, né? Então nós vamos para isso, nós somos pecadores mesmo. Isso é uma salvação em Cristo Jesus, né? Há atos pecaminosos em sua vida que o separa de Deus, e ele sempre remorse sobre eles, e ele se aproxima de Deus, né, irmão? Por isso que Tiago lá ele diz assim: chegai-vos a Deus, que ele chegará a vós, né? Então é notório, irmão, se nós não aproximar de Deus, como é que Deus vai aproximar de nós? Aí tem gente que fala assim: irmã, vai ter o culto dessa irmã aí, irmã, põe meu nome lá no livro lá da oração, viu, irmã? Eu não vou hoje lá, mas põe na hora para mim. Como é que é, irmão? Nós temos que vir com a presença de Deus, aproximar de Deus, para que Deus aproxime-se de nós, né, irmão? E arrependimento e pede misericórdia e perdão. O Senhor inunda o coração de paz e dá-lhe uma vida completamente nova. Quando tem santificação, você tem uma vida transformada, tem uma vida nova. Desde que fez tudo novo, né? A Bíblia diz lá: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas da vida pecaminosa já passaram, eis que fez tudo novo. Aí a Bíblia também afirma em Corinto: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas como é que eu vou estar em Cristo Jesus? É ser separado das coisas do mundo, é santificando todo dia a sua vida, né? Sendo diferente, sendo uma nova criatura, sendo algo novo na sua vida. Cada dia temos que ter novidade de vida, irmão. A salvação tem que ter novidade de vida. Alguém olhar para você e falar assim: fulano é aquele lá, não valia nada. Estava lendo na terceira corredor ali, uma caixa de cerveja bebendo lá e gritando. Rapaz, você não vê o cara está com o vinho na mão? O cara mudou, olha ele com a mulher dele lá na mão, né? Com a família dele indo na praça, comendo um sorvete e tal. É novidade de vida, irmão, para o crente. Então nós temos que estar atentos para essas coisas, né? Vamos lá. Daqui a pouco não vamos terminar. Ele anseia pela capacidade de cumprir plenamente com a imagem e a natureza de Cristo. Por isso ele vem consagrando, apresentando a sua vida em total submissão como um sacrifício vivo a Deus. É igual quando me ofereceu o sacrifício lá, né? Era um sacrifício vivo para agradar a Deus, né? A oferta de Caim e Abel, né? O que aconteceu, né? Já veio com um animal lá de virtude, né? Uma cueca, né? Sacrificou
né, irmão? Tem que dar o melhor para Deus, tem que sacrificar a sua vida, colocar a vida no altar, pedir para Deus, Senhor, o que eu estou errado, o que eu preciso mudar. Irmão, nós temos liberdade de falar com Jesus, expressar para Ele, Jesus, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que mudar, qual é o meu comportamento, irmão? O Espírito de Deus, Ele nos ensina como devemos comportar diante do nosso ser, diante do nosso pecado. É Ele que convence, né? Pecador, o Espírito Santo, Ele fala conosco, e nós temos um amigo fiel que é o Espírito Santo. É nós falar para Ele. Nós não podemos ter vergonha, irmão, de errar, de pecar e deixar de falar para o Espírito Santo. Falar para o Espírito Santo, me ajuda, só ser Ele. Às vezes você nem precisa falar, só orando no coração. Deus vai ouvir, o Espírito Santo vai ouvir você falar. Jesus, muda a situação, muda o meu comportamento. Jesus, muda, irmão. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Quando menos você espera, você não está fazendo aquilo que você fez de errado. Mas o Espírito Santo é o Consolador. Ele nos regenera, Ele nos traz alegria, Ele traz a paz, Ele nos orienta em tudo, irmão. O Espírito Santo, Ele é o seu amigo fiel. Naquelas horas mais difíceis, irmão, pede para o Espírito Santo. Não tem momento que a gente passa, irmão, que às vezes você está numa prova, numa dificuldade na vida, né? Você está dirigindo, quantas vezes, irmão, na prova, na dificuldade, às vezes, né, irmão, passando perseguição, de repente, dentro do carro, dirigindo, e eu falar o Espírito Santo, de repente, começar a falar em línguas estranhas, dentro do carro, dirigindo, sentindo o poder de Deus, a graça de Deus, eu me revestindo da graça, e aquela vontade que estava dentro de mim, saía do meu coração. Chegava em casa, chegava no lugar que eu ia, alegre. O Espírito Santo está esperando cada um de nós a se degradar a Ele, a rasgar o coração na presença dEle, irmão. É por isso que nós temos que vir para o culto, um culto racional e inteligente. O que é esse culto racional e inteligente? Vir para adorar a Deus, irmão. Rasgar o seu coração na presença de Deus. Quando o crente rasga o coração, ele não importa que alguém está olhando, o cara vem para ele vem e rasga o coração. Ele vai fazer um culto racional e inteligente. Ele vai voltar para casa, irmão, alegre, leve. Vem com peso, né, irmão? Um fardo de tanta tribulação na vida. Quando ele entra aqui rasgando o coração, adorando a Deus em espírito e verdade, você pode ter certeza, irmão, que não tem capeta, não tem inferno que vai te parar e trazer a tristeza na sua alma, não. Você vai sair daqui alegre e falando em línguas estranhas. É desse jeito, irmão. É desse jeito. Tem gente que está triste, né, irmão? Está triste, toma o joelho, ora, Jesus me dá graça. Ele vem, enche você de alegria, né, irmão? Enche você de esperança. Enche você, irmão, que vai melhorar as coisas, que a porta vai abrir, que tudo vai dar certo. Eu estou falando aqui mineiro, irmão. Quando eu cheguei, tem dia que eu passo aqui, irmão, na agonia. Eu não vou ficar agoniado nada. Jesus, eu estou aqui. De repente, Jesus entra com a providência daqui. E as coisas acontecem. Então, mas o inimigo sempre usa alguém para falar para a gente. Pastor, sei não, hein? Que difícil aí, rapaz. Já coloca a dificuldade. É isso aí, quando não tiver alicerçado na palavra, você pega aquela orientação, né, irmão? Dentro do seu coração, você pega a bênção. Até eu escuto, de repente, na hora eu sou um impacto, mas depois o Espírito Santo vem falar. Eu vou te ajudar. Aí olha aí o coração. Então, uma batalha, irmão. Todo mês está uma batalha forte. Mas Deus tem me socorrido aqui nesse lugar. Deus tem entrado com providência. No último mover do relógio, Deus tem aberto as portas, tanto na minha vida pessoal como na igreja. São duas situações. Minha vida pessoal, Deus tem me ajudado, tem me socorrido muitas das vezes. Esses dias mesmo aí, eu fiquei olhando, falei, Jesus, cuida da gente, né, irmão? De repente um homem lá veio aqui e tal, de repente saiu para comprar um café. Lá Deus tocou no coração dele, veio 2 pacotes de arroz, veio de frango, e não tinha mais nada. Irmão, Deus é o Deus de providência, irmão. Se está difícil, irmão, vai dando glória a Deus. Busque a graça e o poder de Deus, que tudo Deus vai encaminhar na nossa vida. Nada caiu por terra. A última palavra vem de Deus para a nossa vida, irmão. Eu não tenho vergonha de falar, não, viu? Tem pastor que quer dar uma, né? Está sofrendo, morrendo. E eu conto, se me der um negócio, eu
pastor, Deus me deu isso, o senhor me deu uma bênção aí. Negócio não, eu recebo é tudo, meu irmão. É tudo, ele pode trazer, irmão Roberto, nós temos usado aí, traz o sabão aí, deve não tem nem sabão para lavar a roupa aí, sabão de volta. Mas pega o sabão do Roberto comprado lá. Não tem vergonha de falar, não, meu irmão. E eu recebo é tudo. O irmão Rodrigo, de repente, chega e traz verdura aí, irmão. Traz couve, traz alface, traz as coisas, meus irmãos podem trazer, eu dispenso na língua, aquela pia lá. E se sobrar muito, eu dou para outro irmão que precisa, meu irmão. É desse jeito, irmão. Deus é fiel. E ninguém pode querer ser o tal. Tem crente que pode ser o que não é. Passa dificuldade, mas quer mostrar a postura que está tudo bem nada, irmão. Se Deus vai na sua casa, eu vou dar esse colher sério, irmão. Ou eu estou errado? Fala para mim que eu estou errado. Se eu não estiver errado, falar que eu estou errado, eu vou parar com isso. Fala para mim, responde aí, irmão. Eu estou errado? Está certo, irmão? É, eu jogo. Está certo. Não? Você acha que eu vou dispensar a bênção, irmão? Lá num assentamento que eu dirigi uma igreja lá, eu andava com a bola. Porque o carro andava com a bola para visitar os irmãos, porque as carros mais da gasolina era assim para lá e tal, andava com a caixa da bênção. Aquela caixa que põe no negócio do mercado, que é de braço. Andava no beira da bola. Chegava lá, já orando na casa do irmão. Vamos orar? Aí chegava orando, mesmo que uma bênção de Deus na vaca, no corpo, na caminha, na roça dos irmãos. De repente, quando conversava ali e tal, foi embora, cara. Vem, peraí, pastor, tem uma benção aqui. Aí de repente dava um pai de outro, um frango caipira, uma mandioca, uma abóbora, pegava tudo. O senhor come abóbora, pastor? Como, abóbora, mandioca, como, põe na caixa da benção aí. Aí vinha cheio. Aí quando estava fartura lá, eu e meu irmão sabia que os irmãos estavam na prova, aí eu dividia que os irmãos davam para um, para outro, e é desse jeito. Irmão, vou dar um conselho para você. Viva conforme Deus tem colocado você. Não tenta mostrar para alguém que você é uma pessoa e você não é essa pessoa naquele momento da dificuldade. Seja você na dificuldade. Não tenta mostrar, não tenta querer gastar aquilo que você não pode gastar. Para poder, fazer o gosto até de família. Irmão. Tem gente que é assim. Ver uma família, vou colocar aqui. Se eu estou na prova aqui, às vezes meu cunhado vem aí. Já veio aqui uma vez. Direto, Deus usa ele. Ele vai no mercado, traz uma compra. Agora eu vou meter meu cartão lá e encher de carne, churrasco do meu cunhado aí, irmão. Aí o cartãozinho vai vencer, meu carro vai embora. Aí eu vou dar o que eu tenho, né? Aí ele come o que eu tenho, mas aí como ele quer comer mais alguma coisa boa, ele está com a pedra e chega no mercado lá e abençoa nós aí. Irmão, estou entendendo, irmão? E tem gente que é desse jeito. Para agradar o parente, irmão. O parente vem lá visitar ele, de repente está o sofá bonito lá, né? Pão que dá para aguentar mais um ano. Então tem que trocar o sofá aqui, rapaz. Esse sofá já está muito batido, não. Vai vir minha prima aí visitar nós, esse sofá aqui. Aí faz o cabra entrar lá no cartão de crédito. Aí o parente vai embora, né? Vai embora. Volta lá para a galera da serra, vai embora, todo mundo lá. Aí fica aqui a pessoa aqui, cartãozinho, vai enfiar a fatura lá. É verdade, irmão? É verdade. Eu aprendi uma coisa que eu não pode agradar os outros, não vai fazer dívida, não. Vai comer ou como não? Irmão, eu quero falar uma coisa do irmão. Se eu for na sua casa, se você fez o almoço, a janta lá, o que tiver lá, eu vou comer o que você fez lá para janta. Não vai querer ir lá, não sei aonde, e comprar não sei o quê. Não, meus irmãos, vamos comer o que está lá. Não é assim, irmão? O crente tem que. Não é compartilhar o pão, né? Aí o pastor está vindo aí. Eu sei que tem que honrar o pastor, mas tem hora que não dá para honrar o pastor, não. Viu? E eu entendo isso aí. Tem hora que não dá, você está na prova, aí você vai comprar lá no cartão e vai vencer a fatura lá. Quantos que estão uma picanha? Quantos que estão uma carne de primeira aí? 30, 40 reais. 70 reais. Misericórdia. Aí vai lá, eu não estou tomando nem coca, vai. Eu falei, não compra coca não, porque eu estou só no like. Mas é assim, eu estou falando essas coisas, é porque nós somos um povo especial, zeloso de boas obras, né? Nós não podemos ser peso para ninguém.
Nós não podemos ser peso para a igreja. Então eu quero deixar bem claro, irmão. Eu fico alegre quando eu chego na sua casa, meu irmão. Não tem frescura para comida, meu irmão. Se está na panela, você está comendo, é porque é saudável, é porque é uma comida para se comer, né, irmão? Eu aprendi a comer giló, irmão. Nunca tinha comido giló. Aí eu fui na casa de uma mulher para me ganhar ela para Jesus, lá de Porto Seguro. Fui lá, né, o filho dela estava na igreja, eu fui lá, ela até morreu na Covid. Aí ela pegou e fez o giló. Giló, eu vi que o negócio, uns peixes lá, já estava frito, mas já era todo dia, estava meio, sabe, frito. Esse aqui, giló, come isso, ó Deus. Como dá para ter? Lá, para ver no fogão de lenha lá. E lá eu coloquei um pratão e coloquei bastante giló, nunca tinha comido giló. Era amargo. Mas o giló que ela fez foi tão bom, irmão. E tem giló que a pessoa prepara e fica gostoso, viu? E eu entrei naquele giló, naquele peixe. Ela fritou, depois sopou ele. Já comeu isso? Ensopa, frita, depois se sopa, né? Eu não sei como é que chama isso aí. Aí eu entrei naquele peixe. E eu estava com uma fome terrível. E de lá para cá, irmão, você quer ver eu comer giló? Comer giló no seu cara, eu entro no giló. Amém, irmão? Então vamos parar por aqui, né, irmão? Já deu para nós ter uma base aí, né? E depois nós vamos falar sobre, para terminar esse copo. Eu comi numa farofa, eu gostei. Mas ele assim, refogado não consigo. Mas dá para mim só concluir aqui, já termina essa parte. O resultado da santificação. A alegria do coração santificado. Atos capítulo 16, versículo 25, que diz: à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. Paulo e Silas foram presos, espancados e amarrados. À primeira vista pode-se perguntar: como eles poderiam cantar nessa condição? Uma pergunta. Na cadeia, preso, foi espancado, amarrado. No entanto, olharam um pouco mais do perto do coração santificado. Poderá responder a esta pergunta: como eles poderiam não cantar? Isso é o que um coração santificado faz. É o que simplesmente acontece. O que os pássaros fazem? Eles piam. O que as estrelas fazem? Elas brilham. O coração santificado canta, que é o seu comportamento natural. Seu comportamento natural. Se uma pessoa é santificada, a música está lá, mesmo que possa estar lá no fundo, mesmo quando as provas são grandes. Então, um crente santificado pode vir os problemas, pode vir as adversidades, e seu coração vai encher de alegria. Porque o Espírito Santo, ele incomoda quando o crente está passando por luta, ele incomoda quando o crente está passando por afronta, por perseguição. Aí o Espírito Santo, ele é especialista para entrar naquele momento e refrigerar a sua alma, trazer a paz que você precisa e arrancando a tristeza da alma. O Espírito Santo é tão importante na nossa vida que, se você soubesse, você chamava ele na hora da dificuldade. Chama ele, irmão. Chama ele, ele vai te socorrer, Quando uma pessoa com o coração santificado se ajoelha para orar, há um louvor ao Senhor que brota em seu coração. O que acontecerá quando um coração chega-se diante de Deus dessa maneira, pelo louvor? Você começa a adorar a Deus e dá água dentro. Não precisa ser hino desse avulso, não. Dá água, tem muito hino, irmão? Hino, que empolga, que movimenta o seu coração, trazendo a paz, irmão? E pode esperar que o Espírito Santo desça sobre esse vaso puro e o enche do seu Espírito Santo. Eu tenho muita experiência, os irmãos já tiveram essa experiência, quando você está num momento assim, irmão, que você parece que você olha, parece que não tem ninguém que olha um olhar de amor. Não sei se o irmão já passou esse momento. É nessa hora que o louvor, que a sua adoração,
o Espírito Santo vai receber o seu louvor, vai chegar na narina de Deus, vai descer suave, aí entra no seu coração, você vai receber o Espírito de Deus, que vai trazer a paz, que vai trazer alegria para a sua alma, você vai ter a força de Deus para continuar lutando, irmão. Nós não podemos parar de lutar. Nós temos que andar de cabeça erguida. Vem problema, mas nós não podemos desanimar e ficar triste com o problema, não. É partir para cima do problema na presença de Deus, que o Espírito de Deus, irmão, ele nos consola naquelas horas mais difíceis que nós estamos passando. Você pode ter certeza. Às vezes o homem quer consolar você com uma palavra, não tem consolo, uma palavra do ser humano, mas a palavra expressada dentro do seu coração pelo Espírito Santo, quando sopra, você sente a graça, você sente a brisa do Espírito de Deus parando sobre o teu coração e arrancando tudo a angústia. É isso aí. O Espírito Santo está aguardando cada um de nós, né? Foi o que aconteceu na igreja primitiva, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito de Deus desceu e encheu os crentes com o batismo do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz. As pessoas podem esperar o mesmo hoje. O Espírito Santo vem em uma vida santificada, meu irmão. Por isso que tem que ser o crente santificado. O Espírito Santo só vem numa vida santificada e pura, e reveste com o poder do alto e envia em seu caminho para ganhar almas para Jesus. E é o momento mais assim agoniante de todo, que quando nós buscamos a santidade de Deus, o Espírito de Deus ele vem sobre nós e ele traz ânimo para você, coragem para você ministrar a palavra de Deus para quem precisa de salvação. Você pode entender isso. Tem momento quando você está mais com a situação difícil, é nesse momento que o Espírito Santo ele braga e ele te dá graça, força e inspiração para falar a palavra de Deus para mim. Você pode ter certeza disso. É nessas horas da dor que o Espírito Santo te dá tanta palavra, te dá tanta graça para você liberar uma palavra de vitória para alguém que está morrendo ali espiritualmente, para alguém que está indo para o caminho do inferno. Então, irmão, Deus é poderoso, né? Santificação fornece unidade, a unidade entre o povo de Deus. Em João 17, Jesus orou para que seus seguidores fossem santificados, para que fossem um, como ele era um com o Pai Celestial. Essa oração foi definitivamente respondida, pois antes do dia do Pentecostes todos perseveraram unanimemente em oração e súplica. Atos capítulo 1, versículo 14. Quando as pessoas são santificadas, elas estão unidas em seus desejos para o progresso do Evangelho. Elas estarão unidas com o mesmo objetivo em vista. Isso é o que um grupo de pessoas santificadas faz, mesmo que ainda haverá preferências e perspectivas individuais. Isso não será um cabo de guerra, né? Entre os indivíduos santificados, a unidade e a harmonia prevalecerão, né? Efésios 5, 25 e 27 usa uma ilustração para descrever o propósito da santificação. Diz: vosso marido amar vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O propósito da santificação é fazer com que a igreja seja o que deveria ser aos olhos de Deus. A santificação não é aqueles que sabem que os seus pecados foram perdoados. Eles farão parte da igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Após a santificação, o estado santificado é mantido através da mesma consagração pelo qual foi obtido. O indivíduo permanece em Cristo e permite que ele habite dentro dele. Ele vive de acordo com a maneira que Deus quer que ele viva. Ele é mais sensível aos contatos, né? Vou terminar aqui, do Espírito Santo. Ele é o mais cuidadoso do que antes.
ele é mais aberto à inspiração do Espírito do Senhor. Para os crentes de hoje, para terminar, se você nasceu de novo, a santificação é uma experiência que é para você hoje. Ela é necessária para todos os cristãos, pois Deus ordenou serem santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Consagre o seu tudo a Ele e ore até que a experiência seja sua. Que diferença maravilhosa a santificação fará em sua vida. Amém, irmão? Então, são essas, as palavras sobre a santificação. Deu para os irmãos entender mais ou menos, né? Quer ver, nem tudo a gente entende, né? Mas alguma coisa pegou